Deus não nos fez para sermos derrotados, muito menos para morrer. Deus não fez o homem para o homem morrer, mas essas coisas que aconteceram foi por conta do pecado, a rebeldia e a desobediência. Então o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus aqui, ele, observamos, você que chegou depois da devocional, eu não sei, mas a devocional ela está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Marcos, capítulo de número 8 e 4 versículos, do 34 a seguir. Jesus, chamando a si a multidão, como seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Deus criou o homem, muito bem, Deus criou o homem já com um pacote da salvação perfeito. O homem se ausentou, se afastou por causa da rebeldia do seu pecado. Deus, ele nunca abriu mão de salvar aquele qual ele criara a sua imagem e semelhança. Deus, ele sempre investiu no homem, mesmo pós o pecado. Deus de maneira alguma deixou o homem de lado, abandonado. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus de forma coesa, de forma amorosa, de forma de fidelidade, se aproximando do homem, para falar com o homem, para que o homem, quando falo homem, estou generalizando, homem e mulher, o ser humano em si, para que o homem não venha sentir o estado de solitude, porque é a pior coisa que tem nessa vida, é quando nós nos sentimos só. Deus não fez o homem para viver só, como uma ilha, porque nós precisamos um dos outros. Já foi dito aqui nessa noite, João corrigindo uma igreja, dizendo que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele está em trevas ainda, porque não é essa a ideia de Deus para a humanidade. A ideia de Deus é o Salmo de número 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, em paz, ainda que a coisa esteja pegando fogo, ainda que a coisa saia do controle, mas quem tem Deus, quem tem a certeza de ter Deus no coração, ele vai sempre arrumar um meio de, mesmo em plena guerra, em plenos combates, em plenos conflitos, arranjar em Deus um jeitinho de permanecer na paz. Embora a Bíblia vai também nos dizer que, se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos, porque às vezes não é possível. Às vezes você até quer ter paz com todos, mas não é possível. Às vezes é assim, você quer se aproximar, mas a pessoa está com a mão assim, dessa forma no teu peito, e não tem como se aproximar. Então a Bíblia vai te dar essa cancha de dizer: se for possível, quando estiver em vós, tem que estar em mim, tenha paz com todos. Poderão andar dois juntos, se não estiver em comum acordo? Não pode. Então, mas em Cristo Jesus, nós podemos. É por isso que João vai escrever, porque em Cristo Jesus nós somos uma criatura. E nessa condição de salvação que Deus traz para a vida do homem, o sacrifício foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, se despiu da sua glória, para vir a este mundo. E isso não é um conto de fada, isso não é história da carochinha, isso não é uma ficção humana, não é algo que foi criado pelo homem, porque para o homem escrever tudo que está inserido na palavra de Deus, teria que ser uma mente muito brilhante, e falta, não tem esse homem com essa capacidade. Porém, a Bíblia foi escrita por homem em si, mas inspirado por Deus. Deus dera a inspiração para os homens escrever. Entrando no texto, Jesus aqui ele vai chamar uma grande multidão juntamente com os seus discípulos. Essa grande multidão, quando se fala dessa grande multidão, são aquela massa carente, aquela massa que ia aonde eles sabiam
que o Senhor Jesus Cristo, Márcio, ia estar. Porque eles reconheciam a autoridade de Jesus Cristo como Filho de Deus, por muitos milagres que Jesus fizera nos seus dias de ministério terreno na face dessa terra. Então ia uma grande multidão, porque nós falamos aqui quinta-feira, por mais que Jesus não buscava fama para si, não queria holofote, Jesus não queria pedestral. Jesus, quando fazia uma cura, em diversas vezes, vamos ver Jesus fraseando para a pessoa: vai e não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Mas isso era quase impossível, né? Como é que você vai fazer um benefício para mim, alguém vai fazer um benefício para o outro, e vai pedir para mim calar ou ficar em silêncio? No automático nós vamos falar, ainda que a pessoa não queira. E era o que acontecia. As pessoas que eram curadas, até porque quando as pessoas viam a diferença, denotavam a diferença de um cego, por exemplo, não tinha como ocultar um milagre desse. Um manco, um coxo, um adúltero, um prostituto, uma pessoa que estava endemoniado, como a Bíblia vai relatar do endemoniado de Gadareno, que carregava uma legião de demônios sobre si, tinha perdido o contato, convívio com a sua família, e estava agora vivendo aprisionado dentro de um cemitério, comendo restos mortais, com a vida completamente perdida, e a sociedade da época, os familiares já tinham abrido de mão. Como nos nossos dias atuais não é diferente. Se cada um de nós, eu sei porque eu faço esse trabalho, se dermos um pulinho agora na Cracolândia, se dermos um pulinho no Preso Nick, 2 lugares próximos da gente, nós vamos ver coisa apavorante, assustadora. Coisas que nós não desejamos nem para o nosso pior inimigo. E que se é que na verdade temos um inimigo, a não ser o adversário de nossas almas, nós não desejaremos, porque são cadáveres ambulantes. Como o Tiago disse, um homem sem Jesus, naquele estado, ele é visto como um cadáver ambulante. E pastor, a salvação para isso, e o antídoto para isso? Jesus Cristo. Ele transforma. Aquele que era caloteiro vai deixar de ser caloteiro. Aquele que era fofoqueiro, contendeiro, beberrão, marcador, seja lá o que for, ele vai deixar de ser. Porque olha o que Jesus disse à grande multidão que se aproximava dele, e cada um carregava uma necessidade diferente. Jesus vai dizer, chamando assim a multidão, disse, como os seus discípulos disse: se alguém quiser o quê? Vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.